todos os professores e coordenadores da ESI, chegamos à 10ª lição do Pequeno Pesquisador, que tem o tema Um Amigo Justo e Misericordioso. Ao final da lição, os alunos deverão saber que Cristo uniu a justiça e a misericórdia na cruz do Calvário, sentir gratidão a Deus por permitir que Cristo oferecesse sua vida na cruz e responder desejando entregar a vida em completa submissão a Deus e à sua vontade. A senha, que é o nosso verso para memorizar, se encontra em Salmos 89:14, que diz: A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Recursos necessários para a lição. Nesta semana, precisaremos de Bíblias e precisaremos que cada criança tenha em mãos a sua lição. E no aplicando, precisaremos montar uma cruz em EVA com as palavras justiça e do outro lado, amor. E precisaremos também de uma cópia da página 40 para que possa ser distribuída para cada aluno. Conquistando a atenção. No Conquistando a Atenção dessa semana, você irá começar contando uma história para as crianças. Em um dia frio de inverno, um avião colidiu com uma ponte de Washington, D.C. e mergulhou no gélido rio Potomac. Muitas pessoas morreram, mas 6 se seguraram à cauda do avião e alguns homens de um helicóptero lançaram-lhes um salva-vida. A água estava muito fria e era difícil segurar-se ao avião. As pessoas estavam com medo de morrer antes que chegasse sua vez de agarrar-se ao salva-vidas e serem levadas para um lugar seguro. Toda vez que a equipe de resgate baixava o salva-vidas para certo homem, ele o passava para outra pessoa para que ela fosse salva primeira. Continuou agindo assim até todos os outros serem salvos, mas não conseguiu segurar-se por mais tempo. Quando o helicóptero voltou para pegá-lo, ele havia escorregado para dentro da água. Morreu antes que alguém pudesse salvá-lo. Então você irá perguntar às crianças: em sua opinião, por que o homem sempre passava o salva-vidas para outras pessoas? Como vocês se sentiriam se fosse uma das pessoas que o homem salvou? Irá aguardar as respostas. E dizer que é necessário coragem e amor para que uma pessoa dê a vida por outras, como fez este homem. Então você irá explicar aos alunos que nesta lição iremos conhecer alguém que fez um sacrifício muito maior que este. Apresentando a lição. No Apresentando a lição de hoje, você irá dividir a classe em 4 grupos ou duplas e distribuir as perguntas da lição entre eles. Dá 5 minutos no máximo para que harmonizem suas respostas, então você irá começar contando a história. O julgamento acontecia na cidade de Jerusalém e os presos estavam diante da multidão que fariam a decisão. Qual deles seria solto e qual seria condenado à morte. O olhar de um revelava que ele era nobre e paciente, e os traços no seu rosto mostravam brandura, piedade para com seus inimigos. Ao lado dele estava outro preso. O rosto dele revelava ódio e ira, como grosseiro criminoso. Algumas das pessoas choram ao ver os presos. Pilatos pergunta ao povo quem eles queriam que fosse solto, Barrabás ou Jesus, que é chamado Messias. A multidão urrava: solta Barrabás, solta Barrabás. Mais uma vez Pilato perguntou: então o que farei com Jesus, que é chamado Cristo? Demônios em forma humana estavam na multidão e gritava: seja crucificado. A turba caminhou do tribunal até o Calvário. Barrabás, o criminoso, foi solto e Cristo caminhou para a morte. Ele estava fraco porque não havia comido desde a Santa Ceia com os discípulos na noite anterior. Foi açoitado, zombado e cuspido. Nenhum amigo o animou nem defendeu. Os discípulos fugiram porque estavam com medo.
Quando, porém, puseram a pesada cruz sobre seus ombros, ele não podia carregá-la e caiu desmaiando. Enquanto isso, passava um estranho chamado Simão. Simão não era discípulo de Jesus, mas tinha ouvido falar dele porque os seus filhos eram crentes em Cristo. O ato de levar a cruz de Cristo mudou a vida de Simão. Ele tornou-se seguidor de Jesus. Sentiu-se agradecido por ter prestado aquele pequeno favor e desse dia em diante levou alegremente a sua cruz espiritual. Você alguma vez já se sentiu esquecido? Às vezes parece que alguém não entende você e nem se importa com seus problemas? Foi assim que Jesus se sentiu quando pendia na cruz. Naquele momento, entrou em seu coração uma dor que jamais o homem poderá compreender. Os pecados do mundo inteiro estavam sobre ele. Os anjos não puderam contemplar a agonia de Cristo. Cobriram o rosto para não ver a terrível cena. A natureza lamentou juntamente com Deus e os anjos por seu moribundo Criador. Por 3 horas o sol deixou de brilhar no meio-dia. E ao notar que não havia mais nada a ser cumprido, ele exclamou: Está consumado. Foi o cumprimento do pacto feito entre o Pai e o Filho antes de serem lançados os fundamentos da terra. O pacto agora estava sendo plenamente consumado. Havia sido pago o preço da redenção. Aplicando. No aplicando, você irá apontar para a palavra justiça, escrita na cruz, e vai dizer que a morte de Cristo foi um ato extraordinário. O próprio Filho de Deus morreu no lugar de pecadores, tomando sobre si a penalidade dos pecados do mundo todo, desde Adão até os últimos dias. No instante em que ele morreu, realizou-se a obra de expiação pelo pecado do homem. Foi o momento do pagamento do resgate pelos nossos pecados. Agora temos o privilégio do acesso direto à presença de Deus. Então você irá apontar o outro lado da cruz com a palavra escrita amor. Irá dizer que, de livre e espontânea vontade, graças a seu grande amor por nós, ele deu a sua vida para que todas as pessoas tenham a vida eterna. Irá direcionar as crianças. Querida criança, todas as vezes que fazemos coisas contrárias à sua vontade, crucificamos a Cristo novamente. Mas hoje ele te chama ao arrependimento e mudança de vida. Jesus já venceu por você na cruz do Calvário. Agiu com justiça, cumpriu a lei em tudo e hoje, por meio do seu amor, nos oferece a sua graça. Então você irá pedir que as crianças digam sim a Jesus, entregue sua vida a Ele, peça que o ajude a fazer sua vontade e a sua graça lhe bastará. Então você irá orar fervorosamente com os alunos, pedindo a Deus que abençoe a todos que desejam entregar a vida em completa submissão a Deus e à sua vontade. Então você irá entregar para cada criança a cópia do pôster da página 40 como lembrete do amor de Deus por nós.